Estamos aqui em mais um programa do Conexão Aberta e hoje estamos aqui com a nossa eterna presidenta da ATST, Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, Cleusa Ramos, com o nosso vereador Reinaldo. Cleusa, eu quero dizer que é um prazer gravar esse podcast com você. Você sabe o quanto carinho, quanto amor eu tenho por você. É uma vida, né? É uma vida de amizade, de família, de luta e é uma vida de batalha. E falando em batalha, eu queria começar. Reinaldo, faça. Sim, bom dia a todos. Ó, uma honra estar aqui com a nossa presidente nacional, que eu sempre comento, da maior associação de moradia do Brasil. Eu falo até do mundo, né? Porque é uma associação premiada mundialmente, né? E nós sempre passamos aí nas reuniões. Quem conhece a associação sabe de todos os títulos que a nossa presidente já recebeu. Então, um prazer estar aqui com a senhora, junto com a nossa Cris, que eu vou chamar de Meg. O doutor Fábio no último programa falou, ó, vamos chamar de Meg, então a nossa Meg está aqui conosco. Seja bem-vinda, viu, dona Cleusa, aqui com a gente para contar a história da associação, do movimento que nos inspira todo dia. Eu queria também, né, cumprimentar, né, o Reinaldo, nosso amigo, a Meg e todos os ouvintes, né, o pessoal que ouve, que assiste, né, que é uma alegria sempre a gente poder contar um pouco da história, que não é a minha história, né, é a história de um povo que se mistura, né, porque a associação existe porque existe um povo. Eu digo que eu não sou jogadora de futebol, né, Reinaldo? Eu não sou artista, sou cantora, não sou poeta, eu sou a Cleusa da associação. Cleusa, eu queria que você começasse contando para nós como é que se iniciou esse seu trabalho dentro do movimento, dentro da associação. Então, eu comecei muito cedo, né? Eu cheguei de Minas Gerais com 10 anos de idade e pegado com a minha casa estava construindo uma igreja. E todas as igrejas têm o trabalho social e era um mutirão e eu estava ali já com 10 anos de idade ali, né, ajudando as pessoas gostam muito de criança, né, "Pega a colher do pedreiro, pega a água", e eu já fiquei ali e comecei muito cedo a fazer esse trabalho, né, que as mulheres lá já fazia a cestinha do Natal e mutirão para a construção da igreja, e eu então me envolvi muito cedo com o trabalho social, né. E aí os anos se passaram e logo a gente começou a fazer um trabalho com morador de rua. Mas só que nos anos 80 os moradores de rua era mais do que tem hoje, hein, porque não era hoje como hoje, que é mais o pessoal que mora na rua, um pessoal meio era família mesmo, família, né, Famílias inteiras. família inteira, que vinha do norte, que vinha de São Paulo, que vinha da cidade, procurar emprego em São Paulo. E aí achava o emprego, mas não tinha casa, e ia para baixo da ponte. E aí então nasceu em mim um desejo de ajudar essas famílias, né, porque não era os moradores de rua, era meus amigos, porque você começa a fazer um trabalho e aquelas pessoas se tornam suas amigas, né. E eu quando chegava em casa, também, né, de família muito pobre, não é que a gente era rico não, mas tinha uma casa, né, tinha um lar. E chegava em casa, me ajoelhava e dizia: "Senhor, me ajude a ajudar uma família a ter uma casa". Eu achei que ia morrer cedo, né. Então eu queria ver uma família dentro de uma casa. E para você ter um trabalho que dê resultado, você tem que dedicar tudo na vida, você tem que dedicar, né, você tem que ter foco. Qualquer coisa que você vai fazer, para ter resultado você tem que ter foco, né. Qualquer coisa, uma profissão, o artista, o varredor de rua, tudo que você faz na vida, você tem que ter um foco. E eu tive um foco voltado para quem não tem casa. Ai, que bonito, hein? Que história. E como é que você teve a ideia, o feeling de montar essa associação? Como é que foi essa Porque história? precisa de uma associação, você não pode falar em seu nome. Quando você vai numa secretaria, quando você vai no você não pode falar em seu nome, você tem que pôr em nome de uma associação. Então fundamos uma associação. E a associação chama Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo. Dá muita confusão, porque as pessoas acham que nós somos sem terra rural. Não, é que em 1980 toda a luta por terra era sem terra. Nós aqui somos sem terra urbano. A nossa luta é terra para plantar casa.
E no campo é terra para plantar feijão, Comida. né? Plantar comida. Então a associação foi fundada com esse nome, está com esse nome e dá muita confusão. E a nossa luta por casa, né, ela começou como todos os movimentos começam, a juntar o povo e reivindicar a casa para o governo. Então, era juntar o povo que não tinha casa, ia lá para a prefeitura, ia lá para o estado, fomos à caravana Brasília, né? Se ajuntamos com o movimento, eu sou aqui da região de Pirituba, né? Região Pirituba, Perus, e aí a gente já se juntou com o movimento cidade inteira. Então a gente era um movimento unificado, né? Da reivindicação, caravana para Brasília. E o movimento caminhou 3 anos e não aconteceu nada. Era só ir no é só perder tempo e dinheiro, né? Ia para a prefeitura, dormimos lá na porta do Palácio Bandeirante, quando era o Quércia, o governador, dormimos na porta de quando era o Jânio Quadro, fomos a Brasília e nada resolveu. Quando você diz aí, quando nada acontecia, o que seria nada acontecia? Ninguém dava a devida atenção? Atenção dava. Era tapa nas costas, mas a gente leva, né? E passa o tempo e nada. E aí você vai lá na reunião, o secretário mudou, o outro saiu de férias, e a vida é essa. E o povo lá sem casa, né? Então foi quando, em 86, os movimentos da cidade se organizaram. Precisamos ter uma resposta. Então vamos em cada ponto da cidade fazer ocupação de terra. Invasão. E eu, então, que não sabia nada, falei, olha, meu grupo, o grupo que eu coordeno, porque cada um coordenava o grupo, Zona Leste, Zona Sul, e eu coordenava aqui o grupo da nossa região, Pirituba e Perus. Falei, eu não vou, porque eu já vi invasão de terra, isso aqui não vai dar certo, vai construir novas favelas, tá? E isso aqui depois tem despejo, eu não vou me envolver com isso. E eu, então, o nosso movimento não participou dessa invasão, não participou. Eu, Cleusa, como pessoa, eu fui junto, para ver como é que era o negócio. Mas o movimento não foi. O pessoal que eu coordenava, falei, não, porque isso aqui é negócio perigoso. Aí, teve aqui na nossa região, teve 4 invasões de terra. E depois, 800 famílias. Depois de 4 meses, 400 foram despejadas. Nossa. Foram despejadas. E quando você está num lugar, você está em algum lugar. Você está no aluguel, você está na casa da mãe. Depois que você é despejado, você perde o local. Aí o bispo me chamou e falou, Cleusa, eu da Pastoral da Moradia. Cleusa, você acompanha essas famílias. E as igrejas, então, acolheu essas famílias que eles já vão morar, botou no salão das igrejas. Essas 400 famílias. 20 aqui, 30 aqui. Ficou alojada. Quem sobrou? Ficou alojado no salão das igrejas. E o bispo falou assim, Cleusa, você acompanha. E eu fiquei acompanhando a igreja lá da Nossa Auxiliadora, que é perto da minha casa. Vai acompanhar que jeito? Um salão, tinha lá 40 famílias, e aí era uma bagunça, eles brigavam, nervoso, né? Porque se liga socado. Todo mundo aglutinado ali. E eu tenho, né, nasci com fogão na cabeça, né? Então já pega caldeirão e faz sopão. Alguma coisa tem que fazer. Então eu já nasci com a panela e o fogão na cabeça. Aí já comecei a fazer comida pro povo. Aí o dia de manhã eu cheguei lá, tava todo mundo brigando. Os homens brigavam com os homens, as mulheres brigavam com as mulheres, as crianças nervosos. Aí eu falei, pessoal, vocês sabiam que ia dar nisso essa invasão, que vocês iam ser despejados. Agora vocês ficam nervosos, vocês têm que se controlar. Aí uma mulher falou, sempre as mulheres, né? Aí falou assim, Cleusa, a gente invadiu porque o nosso coordenador falou que se a gente invadisse a terra, o proprietário venderia mais barato a terra para a gente. Falei, o quê? Vocês queriam comprar? A gente queria comprar. Falei, então por que a gente não procura um terreno que o proprietário esteja vendendo e compra e para de invadir? Aí uma falou, eu tenho ainda o meu dinheirinho guardado, a outra também tem. Então, vamos procurar um terreno para comprar. Eu nem sabia o que estava falando. Eu queria sair daquela confusão. Né? Aquele problema ali no momento. Menina, pegamos o primeiro ônibus, não sei nem para onde ia. Pegamos o ônibus, eu sabia que ia para lá. Aí entramos no ônibus, pessoal, pessoal, onde vamos descer? E eu dizia, Senhor, me mostra o caminho. Eu estou fazendo, comprar terreno, mas nunca pensamos nisso. Nós vamos descer. Calma.
chegou. Calma que tá chegando o lugar, calma. Chegamos no ponto final do ônibus. Nossa. Tem que descer. É. Descemos. Se eu tô... Parar de tarde. Parar de tarde. Lá perto do hospital de Taipas hoje. Descemos do ônibus, eu disse, Senhor, me mostra o caminho. Quando eu olho do outro lado da rua, uma placa vende-se. E era um terreno assim grande, né? Era uma chacrinha, não é aquela três tudo. Aí já batemos lá na porta, lá a dona mulher chegou, dona Maria Aparecida. Eu disse, olha, a gente só tá vendo o terreno, brotou. Aí contamos uma história pra mulher, que tava, você tem uma terra e os invasores querem comprar? Ela falou assim, olha, eu vendo, eu vendo, mas eu quero dinheiro à vista. Nós juntando todo o dinheiro do povo, não pagava nem a metade, era barato, tá? Aí eu cheguei lá e animei com aquilo. Aí eu já peguei, você tem uma trena aí? Nunca. Olha aqui, dava 18 terninhos. Olha só a ideia. Nunca tinha pensado nisso. Olha, é coincidência, né? Deus, a gente sabe que Deus Ela até mediu, né? olha, Deu eu nem sabia que diabo era isso. Aí, menina, peguei, cheguei no bispo, falei, o bispo estava com o saco cheio, porque o bispo estava quebrando os santos. Já Eu tava... estava assim, evangélico, tinha não sei o que, quebrou o santo, estava fazendo bagunça da igreja. Contei a história para ele, ele deu um cheque. Está vivo ainda, ele fez os 90 anos, Dom Fernando Penteado, tá? Aí fez não morrer, tá magrinho, 90 anos. Dom Fernando Penteado. Deu um cheque em branco para mim, falei, Cleusó, tá aqui o cheque, paga a diferença, não quero nem saber, ele confiava, ele me deu um cheque em branco. Olha. Aí fomos lá já todo, né? Valente, catamos dinheiro de todo mundo, compramos o terreno. Pagou a mulher, mulher... Pagamos a mulher, e a mulher, você sai logo daí. Aí já, uma semana depois, o pessoal já estava morando lá. Cada um fez um barraquinho. Olha. Eu falei, mas peraí, se esse negócio deu certo para a gente estar despejado, por que a gente não leva a mesma proposta para quem está na reunião? Sim. Levamos a proposta. Nossa, gente, e a nossa região, né, tinha muita terra, que era chácara, já estava as chácaras, né, que o pessoal tinha, achar que a cidade vem vindo, você tem uma chácara dentro da cidade, o pessoal rouba todas as laranjas, rouba as bandas, a galinha, espabe tudo. Aí começamos, então, a fazer essa experiência de juntar o grupo e comprar terra e fazer loteamento. Gente, achamos que tinha descoberto a América. Comprar terra era muito barato. As primeiras áreas era tipo salário mínimo, 2 salários mínimos cada terreno. Olha era muito só. baratinho, né? Mas depois a gente viu que tinha outras coisas, né? Que é a infraestrutura. Outro dos Perupaema. Comprar terreno, você comprar o terreno e fazer lote é uma coisa. E depois a água, a luz. A Isso infraestrutura que começa o problema. Aí é que tá o pulo do gato, é? Tá o pulo do gato. E como é que foi essa história? Aí descobrimos o seguinte, isso aqui nós estávamos em 86, 88 nós estávamos já. Nós estávamos em 88. Descobrimos que 78, 10 anos atrás, nasceu uma lei, que é a Lei 6766, que fala que todo mundo que faz loteamento, seja pobre, seja rico, precisa colocar infraestrutura. Porque antes, você tinha uma terra, você vendia os lotes e o problema ficava para o Estado, para a prefeitura. Então, a pessoa ficava milionária vendendo terreno. No trabalho da estrutura e o órgão do governo, né, de CI, aí- era obrigado. E aí começou a nossa luta pela infraestrutura. O pessoal precisou construir casa, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, não tinha asfalto. Olha, parecia o Nordeste, o pessoal com lata de de água na cabeça. E eu, meu Deus, e agora? Quando você tem um problema nos bairros, o que você faz? Você procura os políticos. Sim. Mas resolva mas aquela situação. É uma delícia, né? Um político chega num bairro sem água, sem luz, sem asfalto, ele olha e começa o discurso. Povo de Deus, se eu me eleger, vocês me ajudarem, isso aqui para mim é fácil, colocar água, colocar luz. A gente votava no cara e nunca mais via... O cara desaparecia, né? Daqui 2 anos, porque é de 2 anos a eleição, né? É. Aí daqui 2 anos a eleição de novo. Chegava outro. Outro. Esse aqui é fácil para resolver, eu sou amigo do prefeito, sou amigo do governador. Pegava os votos e ia embora e ficava aqui. E vocês com um problema, né? É nós com o problema. Que não resolvia. E eu tenho o Marcos, que é nosso coordenador, que é um cara calmo, tranquilo. Mas eu não, né? Eu nasci agitada. Hoje você está calma, né?
Eu tô brincando aqui. Só pra você ter uma ideia, uma vez fui numa reunião com o secretário, eu peguei o secretário do meio ambiente, que ele falou que nós tinha cortado, catei uma cadeira e fui pra cima do cara. Essa é uma das histórias, né? Essa é uma Tem das outras. Bom, hoje eu quero. Porque, sabe, você vê a necessidade da pessoa. A pessoa que não tem onde morar. E o outro vai falar em papel, em burocracia, diante da necessidade. A pessoa, a casa é o bem maior de uma pessoa. Dos bens materiais, qual que é o bem maior de uma família? É uma casa. Depois você tem outras coisas. Mas a pessoa tem para onde voltar, sabe? Ela tem um lar. E aí você vai falar com o secretário, com o prefeito, os caras começam com burocracia. E aí, burocracia, né? Eles não querem fazer, então eles inventam uma burocracia que é para as pessoas não conseguirem chegar. E aí, minha filha, tudo foi difícil. Aí, chegou um dia, numa reunião, era época de eleição. Aí um cara lá falou, Marcos, por que você não sai candidato? Falei, meu Deus do céu, eu tô cheia de problema, agora agora vai ter mais um. Um cara dando. Não, tem que eleger um puro sangue, porque esses caras vão embora. E eu fui voto vencido. E o Marcos, então, que é nosso coordenador, foi candidato. Mas como é que é candidato? Em 2000, isso é 2000, o movimento nasceu lá em 80. Aí, os candidatos em 2000 tinha camiseta, tinha boné, né? Era aquela coisa horrível. Não é caminhadinha, tá? É que, na verdade, ixa de unha, que os candidatos tinham condições financeiras de fazer a campanha. E nós não tinha nada. Aí um amigo fez uma caixinha de sapato cheia de material. Material de político é feio, mas isso era mais feio ainda. Aí eu peguei, dava nas reuniões, olha, precisamos de eleger o vereador. Dá um papelzinho, você leva, tira xerox e dá para seus amigos. Todo mundo ria de nós. Todo mundo dando camiseta, boné, moleta, laje, nós dando. Ainda mandavam você tirar, Dando o papel para fazer xerox, ainda você não tinha completo. todo mundo ria de nós e tá. E o Marcos, então, foi o mais votado, um dos mais votados, mas de 2000, se elegeu vereador. E depois o vereador, se ele quer, o vereador pode negociar com o prefeito, né? Você não precisa negociar, porque o prefeito precisa do voto do vereador. E tem aqueles que votam para benefício dele. E você pode votar para o benefício do povo. E foi o que o Marcos fez, né? Então, o Marcos fez hoje nossos loteamentos, né? Passaram, já é tempo, toda a infraestrutura, negociando com o prefeito, depois virou deputado, porque teve que construir leis, né? Que o mandato do Marcos, ele foi um marco em construir leis para beneficiar a moradia. Por exemplo, agora, quando o povo faz loteamento, sendo de interesse social, provando, o Estado pode entrar com a infraestrutura, antes não. E quem criou essa lei foi o Marcos, né? Que criou essa lei. Depois ele virou deputado, porque lá nas nossas áreas, lá no Jaraguá, nós tínhamos uma estação de trem que estava 50 anos no papel. Ele falou, eu vou tirar essa estação de trem do papel. E a estação Vila Aurora, que é 100% nossa. Quando eu falo nossa, é da nossa luta, né? O deputado na frente, o povo atrás, e hoje nós temos. E demorou para sair essa estação da Aurora mesmo, hein? E depois, ninguém acreditava. E depois, começou a ter o problema com as escrituras. Aqueles terrenos primeiro que nós compramos, começou a escritura. A escritura é cara, muito caro a escritura. É, cara. E aí o Marcos fez uma lei, né? Que para poder abaixar, porque não é o cartório que é caro, é as taxas dos Os netos, né? Que você vai pagando, pagando até chegar no. E aí foi tirando, então, aí ficou muito baratinho, né? E depois o Marcos virou deputado e depois saiu do vereador, né? E a gente não pegou logo um vereador da associação. Tinha lá um cara que era conhecido, trouxemos ele, né? Para ser candidato a vereador. Elegemos o cara, botou chifre em nós de novo. Foi embora, largou nós. Então a gente tem um lá, que era advogado da associação, voluntário, e gosta da política, que é o Fábio Riva, que veio aqui já no programa. E daí o Fábio, então, Fábio, voluntário da associação é para varrer o salão, é para arrumar as cadeiras e é para ser vereador, você vai ser nosso candidato, né? E aí, então, o Fábio foi candidato, está no terceiro mandato, e tem melhorado as leis, né, do pode entrar, a lei da escritura hoje, para os loteamentos, interesse social é gratuito, tudo lei
Então a importância do político, muitas vezes a gente acha que político tudo é igual, né. Depois nós compramos área lá em Cajamar também, que é muito pertinho de nós, né, Santa Maria da Divisa, e outro problema, aí tivemos que fazer aqui, eleger também, pedir ajuda do movimento lá de Cajamar, para eleger o Reinaldo, porque tudo parado, nada anda, né, É. porque Anda quando quer, né? não, não, anda quando tem alguém lá dentro para botar o dedo, falar para o prefeito: "Ó, temos aqui esse projeto e eu também tenho o meu não, do povo", né. Então, o Reinaldo aí agora, com 5 meses aí de mandato, hoje a gente já vê uma luz No fundo do túnel. olho, né. É. Por 5 meses de mandato, porque não é fácil, as coisas não acontecem do dia para a noite, né, porque tem as leis, tem as burocracia, tem os caminhos que você tem que trilhar, então não é fácil. Então a associação, ela é o que é, porque tudo é um caminho, viu, não foi nada fácil, a gente tentou todos os caminhos. Eu, não sei nem que lado está o fogão na minha casa, mas de casa eu entendo. Por quê? Porque eu sou inteligente, porque eu sou massa? Não. Porque eu fiz um caminho, e na vida tudo é assim, sabe. Sabe, Meg, tudo é assim. Você precisa fazer um caminho. Não existe milagre, existe um caminho que Deus te propõe e você faz. Eu a minha vida toda, né, tenho 70 anos, a minha vida toda eu fui 2, 3 vezes no cinema, eu fui 2 vezes no teatro, eu não aprendi a dançar, eu nunca fiz nada a não ser estar dentro do movimento. Mas não é que eu sou uma vítima, uma coitada, né. São É que escolhas, né? São é que escolhas. eu acredito em vocação, né. E eu fico o tempo vai te mostrando, né, que como é que você é feliz? "Ah, mas a Cleusa vive o dia inteiro fazendo reunião". Nesse Mas é final de semana só fez 11. então, a vida é o dia todo. Desde começou na quinta-feira e acabou no sábado. A gente faz mais de 100 reunião por mês. "Ah, mas coitada", não, não sou coitada, porque quando você faz aquilo que você gosta, sabe, quando ele fala assim: "Ah, é minha praia, é o meu cinema, é meu teatro", porque foi isso que eu escolhi para minha vida. E eu sou muito feliz, né, porque eu entendo que Deus me pediu, e Ele me pediu uma coisa muito grande, né. Então, eu fico feliz e muitas vezes eu penso, né, que eu tenho 4º ano primário, eu não estudei, né, e eu faço uma coisa assim, né, hoje eu que rezava para Deus me ajudar uma família. Hoje tem 40.000 família, 40. ou que tem a sua casa, ou que tem os pedaços de chão, né. Então eu falo: "Meu Deus", né, eh, precisa só mudar um pedaço da Bíblia, que diz que quem deixa tudo para seguir o Pai tem 100 vezes mais. Isso não é verdade, porque eu tenho 1.000.000 de vezes mais em alegria, em amigos, em satisfação mesmo, sabe. Eh, Outro dia eu encontrei uma amiga, que eu conheci ela há 20 anos, né, e ela quando eu conheci ela, ela já tinha mais de 60, então eu já tenho mais de 80. E eu disse: "Roseta, mas ela tinha com mais de 20 anos, você não fica velha? Tá sempre com a mesma cara". Ela disse: "Sabe o que acontece? Eu não tenho tempo de ficar velha". Então é isso, pessoal. Quando você tem uma vocação, você não tem tempo para ficar velha, porque chega o cabelo branco, chega a ruga, você fica mais lenta, mas o que move o mundo não é o cabelo branco, não é a ruga, o que move o mundo é você ter um desejo. E o mesmo desejo que eu tinha quando eu tinha 15 anos, eu tenho hoje. Um desejo de fazer casa, de emociono quando eu vejo uma família que não tem casa, a mesma emoção que eu sentia, eu sinto hoje. Quando eu entro numa casa e estão batendo uma laje, e eu olho e me emociono. A mesma coisa de 40 anos atrás é a mesma coisa hoje. Então a vocação é isso. A vocação é quando você tem um coração jovem, quando você nunca se cansa e quando você agradece a Deus por aquilo que Deus te pede, né. Então, uma coisa que eu me sentia muito mal é quando eu via famílias que não tinha casa, e eu queria ajudar todo mundo e não podia, eu ficava triste. Hoje eu não fico mais triste, porque Cristo não curou todos os doentes da Palestina, ele curou alguns para ver que é possível, porque a vida não é um milagre, é um caminho, e você precisa seguir esse caminho
e seguir, fazer tudo aquilo que você pode. O que você pode é muito fácil de fazer, tem que fazer o impossível. Eu sempre corro atrás do que eu posso e fico mirando o impossível. Olha, nós estamos acabando nossa entrevista, mas antes de finalizar, nós vamos passar um pouquinho do tempo, porque eu tenho 2 perguntas que são primordiais. Cleusa, como é que é ser uma mulher referência para uma sociedade? Quando eu digo para uma sociedade, e você tem milhares e milhares de mulheres e homens que te seguem, como é que é isso na sua vida? Olha, eu acho que, assim, para mim, né, Eu quero dizer a responsabilidade, porque isso é uma olha, responsabilidade. eu acho que, a maior responsabilidade que você tem é ser testemunha para o outro, porque discurso bonito a gente vê todos os dias, agora você ser um testemunho, porque é o testemunho que muda a vida de uma pessoa olhar para a outra, não adianta você falar para o filho: "Ah, não pode fumar que o cigarro faz mal", quando você fuma. Não pode beber porque não, eu acho que você pode ajudar o outro, e tem isso acontecido comigo, é você ser testemunho. Um testemunho de 40 anos, que é o que eu falava há 40 anos atrás, eu falo hoje. E as pessoas que me conhecem, elas sabem disso. Então você ser para o outro uma referência, um caminho. E eu não sou milagreira, não faço milagre, não dou casa para ninguém. A gente faz um caminho, que é um caminho, o caminho, a luta da casa, não é o caminho de um dia não, viu? É o caminho de uma vida inteira. Bonito. É, Cleusa, outra coisa que a associação faz, né, é um outro trabalho da educação. Como é que é? Eu acredito que educação muda a vida das pessoas. Eu acredito que através da educação nós conseguimos formar pessoas, quando eu digo formar pessoas, formar mentes pensantes. Como é que é essa história, pra gente finalizar? Ah, eu via os jovens do movimento, né, da associação, acaba o colegial, o mundo acaba, porque a faculdade, pública é muito difícil você entrar, porque só entra lá quem faz escola particular. E a escola particular é cara, então a gente foi atrás de convênio, como a associação é muito grande e as faculdades tá toda vazia, porque é cara, então a gente foi comprar as vagas remanescentes e formamos 100.000 alunos, levando alunos para as vagas remanescentes, está tudo vazio na realidade, não é nem remanescente, está tudo vazio. E aí a gente formou 100.000 alunos, depois a gente tem as mulheres, fiz o curso profissionalizante da área da beleza, formamos 10.000 e hoje a gente tem a escolinha de futebol, que eu amo, né. Estamos formando atleta, mas a gente já mandamos um lá para onde o Cristiano, lá em Portugal, onde começou o Cristiano Ronaldo, foi lá jogar bola. Então, a associação é isso, sabe, mas sempre dizendo: "Aqui não temos milagre, aqui nós temos um caminho, e todo caminho de gente séria, de gente que quer chegar lá, porque é um caminho de pobre, né, minha filha. Para pobre nada quer dizer, para pobre tudo é difícil. É uma luta. Tem é um caminho que demora 5 anos, 10 anos, 20 anos, é um caminho. Pobre já nasceu pobre, então coitado, não adianta, é um caminho. Todo mundo que quer encurtar o caminho só se dá mal. É, tá. A gente vê aí, né, que só se dá mal, não pode. Bom, eu queria agradecer, Reinaldo, Cleusa, muito obrigado por estar aqui conosco, por dar uma aula, uma lição, né, e mostrar que as pessoas podem, que elas conseguem, que elas chegam, se você tiver força de vontade. E você motivou as pessoas a terem força de vontade. É isso que tem que ser muito importante, tem que ficar claro. Você ensinou as pessoas a trabalharem, porque não adianta você dar a comida pronta. Então você ensinou a pessoa a cozinhar, a buscar, a plantar. Então, muito obrigado por esse trabalho que você faz com toda a sociedade e transformou vidas. Transformou vidas com moradia, educação e ensinamento. É aquilo que você diz. Não adianta eu falar e não praticar. Então, é sobre isso. Mas muito obrigada. Obrigada eu, né, obrigado por ter essa manhã aqui, né, de falar com pessoas, né. É importante a gente encontrar pessoa, falar com pessoa. Eu sou suspeita, né? Eu sou suspeita para falar dela, Reinaldo. Eu também. Muito obrigado, Ana Cruz, estar aqui com a gente, passando a sua história de vida da associação, né? Que isso, cada vez que eu escuto, a gente se emociona, porque assim, bem rapidamente, se o meu pai, né, tivesse conhecido a associação, a Dona Cruz e Marcos, no ano de 78, quando nós chegamos lá, saímos do Jaraguá, foi para Cajamar, e ele ter
trabalhado a vida dele inteira como carpinteiro de domingo a domingo, talvez ele estaria conosco, né. Então ele faleceu novo, 56 anos, de tanto trabalhar para poder dar uma casa. Então, para ver, pagou 20 anos um terreno em Cajamar, porque não tinha condição, ele teve que sair de Jaraguá para ir para lá para conquistar. E hoje eu tenho a maior honra de participar, de levar esse projeto Nosso Cajamar e ajudar no que eu posso, porque é um pouquinho do que eu acho que eu posso contribuir com as famílias, né. E a dona Creuza, que é a nossa líder, nossa pessoa que está à frente de todo esse movimento, que eu falo que é o maior movimento do Brasil de moradia, não tem nada igual, junto com o Marcos Herbini, nosso coordenador, é só uma honra estar junto e ouvir, né, essa história que cada dia nos enriquece, nos deixa mais feliz, o nosso coração mais aquecido para a gente sair daqui e buscar É um aprendizado, né, maior aprendizado. para vir para o movimento, porque nós temos que buscar. E, né, dona Cruz, ela fala sempre, nós não temos um anúncio do movimento na Rede Globo, nós temos boca a boca. Vamos lá, buscamos as pessoas e as pessoas vêm e ficam conosco e vão. E o movimento está aberto aí para quem quiser, mais integrantes, está aberto, acolhedor, sempre recebendo as pessoas de bom coração, Oi, e é isso. muito obrigado. Muito obrigada.